Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Use Penha para você. Vamos ouvir hoje mais uma reflexão sobre a vida, baseada nos conceitos filosóficos, científicos e religiosos da doutrina espírita, e conseguir transmitir para o maior número de pessoas esses conhecimentos. Esperamos que gostem. Olá, vamos refletir um pouco sobre os ensinamentos espíritas? Hoje nós selecionamos um trecho do texto que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, o capítulo das Bem-aventuranças, lá no item 11, que trata do esquecimento do passado. Vejam, esse texto é de Allan Kardec e ele diz o seguinte em determinado trecho: Deus nos deu, para nos melhorarmos, justamente o que necessitamos e nos é suficiente: a voz da consciência e as tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar-nos. Vejam que interessante o que Allan Kardec nos apresenta neste trecho, quando ele se refere à necessidade que nós temos de nos tornar pessoas melhores, de nos melhorarmos interiormente, intimamente, moralmente, e que para isso Deus nos provê essa necessidade de melhoria, dando para nós exatamente o que nos é suficiente e aquilo que nós de fato necessitamos, que são a voz da consciência e as tendências instintivas. Tendência é uma inclinação para determinado comportamento. Ela é instintiva porque a gente não aprende, ela é inata, a gente já nasce com essa tendência. E se nós observarmos que nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, e que temos uma trajetória, temos uma destinação, que é nos tornarmos um dia espíritos perfeitos, nós precisamos viver experiências, passar pelas provas da vida. Provas são aquelas vivências, aquelas experiências vivenciadas pelo espírito, com o objetivo dele aprender, dele crescer, dele se aprimorar e, portanto, dele progredir. As provas são fundamentais na vida do espírito. E à medida que nós vamos vivenciando as nossas experiências, nós vamos apresentando pelo aprendizado adquirido, pelas repetições, inclinações para agirmos de determinada maneira, para determinado comportamento. Isso vai configurando a tendência. Ela é instintiva justamente porque quando nós reencarnamos, porque nós somos imortais, a vida do espírito é eterna. Ele tem um ponto de partida, mas ele tem a eternidade, está fora do tempo. E ele precisa vivenciar as experiências para ele se tornar um dia um espírito perfeito, ainda que essa perfeição seja relativa. E à medida que ele vai vivendo as experiências, as inúmeras reencarnações, aprendendo a se comportar diante de determinados estímulos e repetindo muitas vezes esse aprendizado, esse comportamento, ele vai adquirindo, vai construindo, vai configurando as tendências, essas inclinações para determinados comportamentos. E a tendência instintiva é porque não foi o corpo físico que aprendeu, mas foi o espírito que já traz esse comportamento que ele aprendeu em outras experiências vivenciadas no passado. De tal forma que hoje, nós, aqui, agora, somos a síntese do nosso passado. Foi o passado que nos trouxe até aqui. E ele certamente tem algo de bom, porque nós aprendemos muitas coisas boas. Mas é verdade também que nós trazemos defeitos, comportamentos de hábitos mal adquiridos, imperfeições que precisamos corrigir, tendências inferiores que precisamos sublimar, para que nós possamos dar o salto na nossa evolução necessário para nos tornarmos um dia espíritos perfeitos. Muito bem, então há tendências instintivas que predominam no nosso modo de ser. Preste atenção no seu modo de ser, você que está me ouvindo. Quais são as tendências que predominam no seu modo de ser? Essas tendências são boas ou são ruins? Aquelas que você identifica como más tendências, é importante você se concentrar nelas, para corrigi-las, para modificá-las.
para dar uma nova resposta àquele mesmo estímulo, ou seja, para sublimar essa tendência. Então, as tendências são um recurso que Deus nos oferece para que nós, através do autoconhecimento, possamos nos corrigir naquilo que é necessário corrigir, que requer correção. E nós também temos a voz da consciência, né? A voz da consciência também é outro elemento importante para nós, no sentido de nos auxiliar, é um recurso que Deus nos oferece, no sentido de nos auxiliar no nosso processo de transformação moral, no nosso processo de aquisição moral, de progresso no sentido moral. Então nós precisamos aprender a lidar com esse recurso, com a voz da consciência. O que seria a voz da consciência? Muitas vezes é o nosso anjo da guarda, por exemplo, aquele espírito protetor que tem o papel na nossa existência de nos orientar, de nos mostrar o caminho do progresso, para que nós possamos avançar mais rápido, para que nós possamos vencer as dificuldades, sublimar as tendências inferiores e, consequentemente, progredir. Mas nós precisamos estar atentos à voz da consciência, a essas inspirações, esses pensamentos bons que nos chegam e que são dirigidos pelo nosso anjo da guarda, pelo Espírito protetor. Nós precisamos ficar atentos, nós precisamos prestar atenção. Muitas vezes eles são muito sutis, tão sutis que veio um pensamento e a gente não observou. E a gente desperdiçou aquela oportunidade de aproveitar esta orientação que veio, esta inspiração, esta boa inspiração, para mudar o rumo da nossa vida, para direcionar melhor o nosso caminho, para aproveitarmos melhor as lições que a vida nos reserva. Então esteja atento com dois aspectos importantes, dois recursos que nos são oferecidos por Deus: as tendências instintivas e a voz da consciência. Grande abraço e boas reflexões. Obrigado por ter ouvido até o fim o podcast Use Penha para você. Em breve, mais episódios. Fiquem com Deus.